Luciane, o título da sua tese é Ensino em Casa no Brasil, um desafio à escola. O que você estudou exatamente no seu trabalho de doutorado, Luciane? Bom, a minha pesquisa foi sobre a decisão de algumas famílias em retirar os filhos da escola e passar a ensinar esses filhos em casa, né? Então, num contexto que a gente vê de ampliação da escolarização obrigatória no Brasil, né, da discussão sobre a importância da garantia de acesso à educação escolar para todas as crianças, né, jovens, adolescentes no Brasil, a gente vê um pouco essas famílias, esses pais, num outro lado, né, de uma forma questionando essa escola, essa instituição escolar e tendo essa decisão de retirar os filhos da escola e ser o responsável pela educação escolar dos próprios filhos. Então, a pesquisa teve como objetivo conhecer um pouco quais as razões desses pais, as motivações, conhecer um pouco a história, né, os fundamentos dessa questão da educação domiciliar, né, do ensino em casa, o que está por trás disso e o que isso apresenta como desafio à escola que a gente tem hoje no Brasil. Só para que a gente possa entender o quadro atual, no Brasil, é possível dizer que é proibido o pai dar aula para a criança em casa? Mas ainda assim alguns pais insistem e usam argumentos e instrumentos jurídicos para tentar vencer essa proibição, é isso? Isso, na verdade é assim, tem um longo debate aí, os favoráveis ao ensino em casa, né, e os contrários vão ter assim um debate muito amplo mesmo da questão legal e jurídica e um capítulo da tese, inclusive o maior dele, né, o mais longo, eu dediquei esse debate tentando entender um pouco esse histórico da educação domiciliar, do ensino em casa no Brasil. Então, o que a gente vê? Que nas constituições anteriores, o ensino em casa era algo explícito, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a Constituição, por exemplo, de 1824, de 1937. O ensino será permitido no lar e na escola. Então, era algo explícito essa possibilidade de que os pais fizessem a opção. E a gente tem um histórico da educação no Brasil de um determinado período que essa era uma prática muito comum, sobretudo para as elites, né? Que contratavam professores, tutores e mantinham seus filhos em casa, por toda a questão também do histórico da educação brasileira de falta de acesso à escola, enfim. Então, a gente tem, só para tratar em termos de questão de Constituição, a gente tem isso explícito, essa possibilidade nas Constituições anteriores. Quando a gente tem a promulgação da Constituição Federal de 1988, a gente tem o que a gente costuma debater e alguns entendem assim, a precedência do Estado pela família. Então, a educação, o artigo 205 fala, a educação é direito da criança, enfim, de todos, e é dever do Estado e da família. Mas aí, assim, vai ter um amplo debate, né? Uns dizendo que, no caso, a família seria algo subsidiário para dar um apoio, que ao Estado pertence o dever e o direito de educar essas crianças, esses jovens cidadãos. E, por outro lado, essas famílias entendem que o papel do Estado seria um papel subsidiário, né? E aí vão se basear no artigo 229, 227, que fala da importância do papel da família, ou mesmo o dever dos pais de cuidar, educar os filhos. Então, a gente vai ter um amplo debate aí, nessa discussão legal e jurídica. Mas o entendimento que a gente tem hoje, pela decisão do STJ em 2001, na análise do caso de uma família em Goiás, e pela decisão das instâncias locais, né, onde essas famílias estão sendo julgadas, a gente tem um entendimento majoritário de que a Constituição não permite. E aí, principalmente por conta do artigo 208, parágrafo 3º, que fala que cabe ao Estado recensear os educandos, fazer as chamadas e zelar pela frequência à escola. Né? Então, tem essa questão da frequência à instituição escolar. Então, o entendimento majoritário hoje é de que a Constituição não permitiria. Contudo, né, como eu já ressaltei, tem várias pessoas, enfim, inclusive pessoas da área dos direitos favoráveis ao ensino em casa que têm debatido isso e analisado, assim, brechas, lacunas na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, afirmando que isso é possível sim. Mas, então, no Brasil, essas famílias estão tendo dificuldades, né, muitas têm enfrentado ou por terem sido denunciadas, enfim, estão enfrentando problemas, embates com a justiça local dos seus municípios. Então, na verdade, a gente tem toda essa discussão ainda no Brasil, mas o entendimento majoritário é de que isso não é permitido legalmente.
Para entender os porquês, você foi em busca de famílias que fizeram a opção de enfrentar essas dificuldades todas e educar os filhos em casa. O que você encontrou com essas famílias? Os motivos que fazem com que elas se posicionem assim? Certo. Então, a literatura, ainda que incipiente, porque o tema, né, é novo, né, essa versão moderna da educação doméstica, o ensino em casa no Brasil é algo mais recente, é novo, mas assim, a literatura aponta, a gente tem alguns trabalhos de conclusão de curso, a gente tem, enfim, associação também, algumas associações sendo criadas para auxiliar esses pais, dar auxílio, inclusive, jurídico, enfim. E tanto a literatura quanto as associações têm mostrado que isso é um número crescente, né? A ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, já aponta cerca de 1.000 famílias no Brasil que atualmente ensinam os filhos em casa e fizeram essa opção por retirá-los da instituição escolar. Mas eu entrevistei 4 famílias, porque eu busquei famílias que tinham um processo na questão judiciária ou na instância local, como foi o caso da família Vilhena, em Goiás, que chegou até uma decisão do Poder do STJ, né, do Poder Judiciário, porque a minha ideia era acompanhar também um pouco como que, em termos legais, essa discussão estava sendo colocada no Brasil, né? Então, eu entrevistei essas 4 famílias e acompanhei também o processo na justiça de cada uma delas, né? Tive acesso aos documentos, enfim. Em termos de motivação, aí o que a gente tem, tanto dessas famílias, né, quanto o que a literatura aponta, o que as reportagens, né, vêm trazendo para a gente, é que as críticas dessas famílias se baseiam, sobretudo, na questão da instituição escolar. Algo diferente do que a gente tem, por exemplo, apontado pela literatura norte-americana, né, que a gente tem um longo histórico de questões de motivação religiosa, por exemplo. Ainda que as famílias no Brasil, a maioria delas apontem, né, o André Vieira, um estudo, né, desse estudioso da área de sociologia, ele trouxe isso, ainda que elas apontem uma questão religiosa, de preocupação com formação de valores, esse não é o principal motivo. Então, aqui, o que a gente tem no Brasil, principalmente, é a questão da crítica à instituição escolar, né? A questão de críticas em relação à falta de qualidade, violência, enfim, a formação de valores que contradiz com a formação que a família quer oferecer para a criança. Então, esse é algo bem característico das famílias, assim, na questão da crítica aqui no Brasil, né? De que essa escolha se dá, sobretudo, por críticas à instituição escolar. E aí o interessante que independente de ser ela a instituição pública ou privada, né? A crítica à escola com esse formato da qual ela oferece essa educação escolar hoje. Os pais acreditam que em casa eles poderão dar uma educação melhor aos filhos do que a escola é capaz de dar, é isso? Isso, exatamente. E aí o que a gente tem também, né? A literatura, as pesquisas, né? E aí minha experiência no Canadá me trouxe um pouco essa questão dessa discussão. As pesquisas vêm dizendo que o que está na base dessa decisão, até mesmo do sistema de escolhas muito comum nos Estados Unidos, é a questão do individualismo pedagógico. Então, assim, alguns autores vão inclusive criticar essa opção dos pais, dizendo, para um problema público, que é o do fracasso da escola hoje, dessa escola que não atende, que não oferece uma educação de qualidade, para esse problema que é social, que é um problema público, eu tomo uma decisão de âmbito privado, preocupada na educação do meu filho, permitir, oferecer condições, né, para que ele tenha um bom desempenho acadêmico, enfim, social, tenha as suas potencialidades, as suas aptidões, né, enfim, desenvolvidas. Então, a gente tem críticas de alguns autores nesse sentido, mas o que está na base é isso, de que o meu filho aprende de determinada maneira ou o meu filho tem determinadas características que a escola, pelo seu ensino em massa, enfim, por ter um professor para responder a tantos alunos, que isso não daria conta das necessidades do meu filho, né? Eu poderia potencializar essa educação do meu filho em casa ou poderia também privá-lo de algumas questões negativas que a escola traz em âmbitos né, da própria questão da socialização que a escola oferece, que é a questão da violência, bullying, enfim, inúmeras outras questões. Então, é um pouco essa ideia que está na base da escolha dessa decisão do pai, né? Luciane, algo importante, você disse que foram 4 famílias.
Você fez uma pesquisa qualitativa e não quantitativa, por isso você focou em 4 para aprofundar nos motivos dessas famílias, é isso? Isso. Na verdade, assim, a minha ideia não era nem tanto os motivos, né? E atrás das motivações dos pais. Isso eu fui encontrando depois, no decorrer da pesquisa. Com base também, né, na pesquisa da literatura, enfim. A minha ideia era quais as famílias que já tinham tido esse embate na justiça para ver o que a justiça, o Poder Judiciário estava respondendo a isso. Por que isso? Porque eu entrevistei das 4 famílias, 3 tiveram seu pedido negado, um foi o pedido, as outras foram denúncias, né? Enfim, essa decisão negada pela justiça e uma das famílias teve que, enfim, pagar multa, se recusou a fazê-lo, mas teve toda uma questão de uma sentença contra essa família, a outra desistiu do Brasil, foi para os Estados Unidos para dar continuidade ao ensino em casa, mas uma das famílias teve autorização do juiz local, né, no Paraná, para que desse continuidade e essas crianças têm sido avaliadas anualmente, né, ou foi essa decisão do juiz, de que uma vez por ano as crianças passem por algumas provas para atestar que elas estejam recebendo conhecimento, né, ou construindo esse conhecimento acadêmico e recebem também a visita de uma psicóloga. Então, a minha ideia foi ver no que se baseiam essas diferentes posições, né, e aí foi essa questão que eu coloquei, de que muitas vezes um mesmo artigo da Constituição, um mesmo artigo da LDB é usado ou a favor ou contra, né, para negar essas experiências ou para permitir que essa experiência continue. Mas algo curioso, nas famílias que você estudou, não havia uma motivação do tipo, bom, a escola está voltada para um tipo de ensino que não propriamente para o sentido, que é algo que faz sentido, mas só para a preparação para o vestibular. Ao contrário, na verdade, o interesse dos pais era potencializar o ensino dos filhos, enfim, prepará-los de maneira mais adequada, mas não sei se eu posso dizer isso, mas um pouco também como faz a escola de maneira geral. Prepará-los para os testes que a vida vai apresentar, é isso? Então, não necessariamente. Das famílias que eu entrevistei, eu percebi, assim, isso que eu coloquei foi o que a literatura aponta, né? Que, assim, eu quero potencializar a educação do meu filho, enfim, as possibilidades que ele vai ter. Mas, geralmente, as famílias que fazem essa opção por ensinar os filhos em casa, elas têm também uma preocupação com outras questões. E aí fica muito forte a questão dos valores, né? E eu tenho um exemplo de um dos pais que eu entrevistei, que eu achei, assim, bem elucidativo no sentido de que ele falou assim, ó, valores que eu ensino ao meu filho em casa e não necessariamente religiosos, né? Essa foi a minha percepção. Como, por exemplo, respeitar os mais velhos, obedecer a um comando da professora. Na escola, ele obrigatoriamente tem que desrespeitar. Então, por exemplo, a professora fala, não corram até o parque, vamos todos andando, geralmente em fila. Todas as crianças saem correndo. E se ele não sai correndo, se ele não desobedece a esse comando de alguém mais velho que está, né, pedindo, ele é considerado, enfim, né, tem todas as... acaba acontecendo até um certo bullying com esse menino que é considerado bobo, que não acompanha a turma, enfim. Então, só para exemplificar o quanto tem essa questão de choque de formação de valores, né, entre o que os pais ensinam em casa e o que a escola ensina. Então, essas famílias têm essa preocupação também, né, que ambiente que a escola, que socialização que a escola está oferecendo hoje para o meu filho, que ensina, através dessa socialização, que eu não necessariamente é o que eu quero para o meu filho hoje. Um pai também até me falou, eu não sei se daqui a pouco, quando ele for adolescente, tiver, né, já firmado esses valores, essas concepções que nós, enquanto família, queremos passar para ele, talvez ele possa regressar à escola. Mas agora, nesse momento de formação da personalidade, de caráter, nós optamos por deixá-lo em casa e transmitir a ele o que a gente acredita que é melhor. Então, tem essa questão não só de potencializar para teste, muitos porque tem algumas famílias que, tem uma das famílias que entrevistei, que os 2 meninos já são adolescentes, que não sequer pensam em fazer faculdade, né? Já tem ambos profissões e ganham dinheiro com isso, enfim, prêmios. Então, não necessariamente a preocupação em ir bem nos testes, alcançar um bom resultado num vestibular, né? Mas potencializar no sentido de que talvez algo que a escola esteja deixando de fazer, que é aquilo mesmo da criança conhecer, de ir atrás do conhecimento, entender que aquilo é importante, de buscar o conhecimento, né? Construir. Por isso que o título da tese, né? Em toda a tese, eu costumo dizer que essas questões que essas famílias trazem são fundamentais, essenciais
para a gente repensar a escola como ela é hoje, né? Que tragam desafios para a gente reestruturar a instituição escolar hoje. Você sentia nessas famílias uma preocupação dos pais com a falta que a escola faria no sentido de uma socialização mais ampla, no encontro com o outro, no encontro com a diferença? E mais, como eles resolvem isso? Eles têm uma estratégia para isso também? Tá. Então, essa questão é muito interessante, porque aqui no Brasil, todas as reportagens que saem, as entrevistas que a gente ouve, sempre tem um professor, geralmente da faculdade de educação, dizendo, não, isso não é legal, ensino em casa não é bom, porque a escola é importante também para a socialização. A decisão do STJ em 2001 e a decisão, né, das outras instâncias locais também, o que a gente vê também, sempre essa questão do argumento da socialização, da importância que a instituição escolar tem, não só para a aquisição do conhecimento, como também para a socialização da criança. Então, sempre as críticas, ou a maior crítica que esses pais recebem, essas famílias recebem, é relacionada à socialização. Foi isso, inclusive, que me levou a ir para o Canadá, passar esse ano lá, conhecendo a experiência das famílias canadenses, porque lá é permitido. Enfim, o pai opta se ele quer enviar para a escola ou ensinar em casa. E o que a gente vê, daí, tanto nas famílias que eu entrevistei aqui, quanto nas famílias que eu entrevistei lá, enfim, também a aplicação de questionários, os diretores das associações que eu conversei. Que a questão da socialização, na verdade, é muito mais hoje um mito, né, dessa falta de socialização para quem não estuda do que uma questão real. E isso, inclusive, para a gente choca, porque assim, é a gente questionar até que ponto a escola teria um monopólio na questão da socialização. Então, quer dizer que quem não vai para a escola é privado de socialização? Né? Essa pergunta que a gente faz. A criança que estuda em casa, que não vai para a escola, é uma criança que tem problemas de comportamento, de relacionamento social? E o que a gente vê é que isso não necessariamente acontece. É claro que tem sim ainda famílias, né, religiosas, fundamentalistas, que escolhem o ensino em casa para privar os seus filhos do contato social com os diferentes, enfim, com outras opções religiosas. Mas isso no Brasil, como eu falei, até da motivação, que é maior aqui no Brasil, isso a gente não consegue ver. Ainda faltam estudos, claro, essas famílias, né, se escondem, temem a justiça, né, não se pronunciam, mas o que a gente percebe dessas famílias que eu entrevistei é assim, que essas crianças, hoje alguns já adolescentes, outros adultos já, não têm problemas de socialização, né? E os pais buscam isso. Então, as crianças são inseridas em atividades extraescolares, brincam com as crianças da mesma idade no prédio, da cidade. Então, assim, os pais buscam essa questão de que os filhos tenham esse contato com outras crianças. No Canadá e nos Estados Unidos, o que é muito forte são as associações, o papel que as associações desempenham nesse sentido, né? As associações de homeschooling. Então, assim, o que eu percebi lá é que as associações, o tempo todo, assim, oferecem uma série de atividades de pesquisa de campo, visita a museu, vamos visitar o parque tal, levem a sua bússola, questões que envolvem grupos, né? As bibliotecas, é muito comum as bibliotecas terem programa às 9 da manhã para os homeschoolers, para aqueles que estudam em casa. Então, os pais vão e eles se encontram em grupo. Tem uma série também de associações por regiões que eles se encontram e falam, terça-feira vamos se encontrar uma tarde de Legos. E tem lá crianças de 2, adolescentes de 17 brincando de Legos, uma série de crianças. Então, assim, as associações lá têm esse papel também de oferecer essas atividades para que eles se encontrem e tenham essa possibilidade de socialização. E engraçado que quando eu fui para lá questionar a questão da socialização, que aqui no Brasil eram 2 pontos principais, a questão da socialização e o papel da escola para a formação da cidadania. E questionando eles em relação à socialização, eles falavam assim, que problema? Socialização é um problema, né? Como assim? Assim, a gente já superou isso há muito tempo. Ninguém mais aqui faz esse tipo de crítica, porque a gente já entendeu que a escola tem um papel importante, sim, na socialização das crianças, mas que é possível uma outra socialização. E aí, nesse sentido, eles oferecem uma série de críticas à socialização oferecida pela escola, né? Nossos filhos convivem com crianças de 2 anos a 90 anos, estão o tempo todo participando das atividades da comunidade, frequentam os comércios, coisas que as crianças que passam a maior parte do tempo, né, o dia todo, porque lá é o ensino integral, dentro da escola não tem essa possibilidade. Ficam lá presas com um adulto e uma série de crianças de pares da mesma idade. Então, o que eu encontrei foi assim, há críticas em relação à socialização presente na escola e, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que essas crianças sofrem de algum
mal, enfim, de algum problema psicológico ou de comportamento, de falta de socialização, né? São socializações diferentes, né? Momentos diferentes com pessoas diferentes, mas não dá para a gente dizer que falta socialização. Então, essa questão, por isso que eu aponto na tese, que são necessárias mais pesquisas no Brasil, inclusive pesquisas de âmbito psicológico, psicanalítico, que acompanhem essas crianças, né, daqui para frente. Mas não dá para a gente dizer que ficar somente restrito no argumento da socialização, que a escola tem o monopólio da socialização e ponto final. Acho que a gente precisa aprofundar essa questão. Por trás da discussão toda que você faz, a gente pode enxergar lá também, e isso é importante, talvez até extrapole um pouco o seu foco principal, mas uma discussão sobre o papel que o Estado deve ter na vida da pessoa, até quando e até quanto o Estado pode se meter na vida da pessoa em definir o que um pai deve decidir por um filho ou não? Isso, na verdade, essa é a questão que está assim, no fundamento, né, dessa crítica dos pais à compulsoriedade da educação escolar. E aí a gente vai ter um grande debate que a gente vê que não é algo novo, né? Assim, no histórico da educação no Brasil e mesmo da legislação. E é muito interessante acompanhar o voto, para quem tiver interesse, isso está disponível na internet, o voto dos ministros, né, do Superior Tribunal de Justiça em 2001, analisando o caso da família em Goiás, porque eles vão entre eles divergir e um vai dizer, não, os filhos não pertencem aos pais, mas ao Estado, né? Então tem essa frase assim forte de um dos ministros no voto dele, não, o filho não pertence aos pais, mas pertence ao Estado. O Estado tem um interesse em formar esse indivíduo, né? Formá-lo um cidadão que vai participar ativamente da sociedade. Então, aos pais não pertencem os filhos, né? Mas eles pertencem ao Estado. E aí uma outra, do outro lado, também argumentos, né, nessa mesma intensidade, dizendo como assim, né? Os filhos pertencem aos pais e não ao Estado. Então, esse embate de que até onde o Estado pode interferir na minha vida privada, no âmbito privado, e isso está na própria questão dos debates da legislação mesmo, né, da Constituição. O que alguns vão dizer, né, e aí geralmente os contrários ao ensino em casa, os favoráveis à instituição escolar, que esse Estado tem sim um interesse com a educação dessa criança, que não é só o interesse do pai, que ele se torne um bom indivíduo, enfim, com valores que a família tem, mas que o interessante, ou ao Estado interessa que essa criança se torne um cidadão, que vá depois participar ativamente da sociedade, contribuir para essa questão coletiva da sociedade, né? Não só uma preocupação em âmbito individual, mas uma preocupação também coletiva. Por outro lado, os pais vão dizer, os que tomam essa decisão de ensinar em casa, não é porque eu ensino meu filho em casa que ele vai deixar de ser um cidadão e que vai participar ativamente, enfim, posso oferecer, inclusive, mais condições do que o próprio Estado que está oferecendo condições aí poucas ou não, enfim, que não funcionam nessa escola pública como está hoje, né? A crítica desses pais. Mas essa discussão de que até onde o Estado tem o poder de decidir algo sobre o meu filho, isso está na base dessas discussões também, né, da decisão das famílias. Dá para enxergar também um segundo momento, se a gente pensar que tomar a escola como um dever do Estado ou da sociedade, primeiro a gente vê a escola falhando nesse dever e por isso as pessoas passam a pagar para que os filhos estudem, vão para as escolas privadas. E daí um segundo momento é que nem a escola privada está, enfim, atingindo os objetivos esperados, então passo eu a assumir realmente a educação, enfim, é um segundo momento depois do que talvez a gente possa chamar de um primeiro momento de falha do ensino público, passa para a privada e então para casa. Seria isso? O que a gente vê, e inclusive essa é uma das questões que eu percebi também no argumento das famílias, né? Que se hoje no Brasil a lei permite que eu, pai, escolha entre a escola pública ou a escola privada, por que não escolher educá-lo, ensiná-lo em casa, garantindo que ele vá fazer os testes, enfim, as avaliações necessárias, que ele demonstre que ele está adquirindo os conhecimentos necessários. Qual é uma das grandes questões que a gente vê nessa crítica?
desses pais, o que vão apontar, na maioria dos educadores, de que é justamente a questão do conhecimento acadêmico, porque não bastaria esses pais mostrarem ao Estado apenas que essa criança está adquirindo os conhecimentos. Eu ensino meu filho em casa, no final do ano ele vai e participa lá de uma avaliação de larga escala na escola do município, do meu bairro, e mostra que ele está tendo um desempenho favorável, né? É necessário que essa criança mostre algo além disso. E aí a gente cai nos objetivos da educação no Brasil hoje, né? Que estão lá garantidos na Constituição e na LDB, de que é a formação desse indivíduo, né, para o mercado de trabalho e também a sua formação enquanto cidadão, né? A formação para a cidadania. Só que, por outro lado, a gente tem essa questão. Essa formação para a cidadania está acontecendo dentro da escola, seja ela escola pública ou escola privada, né? Então, algo que eu tento debater na tese e apontar como uma das questões fundamentais hoje é necessário a gente entender e discutir a questão da qualidade da educação para além dos resultados escolares, para além dos resultados nos testes, né? Se hoje a divulgação de que as escolas falham, tanto a pública quanto a privada, e que a gente tem baixos resultados, baixos índices nas avaliações nacionais ou internacionais, acho que a gente precisa pensar que uma educação de qualidade diz respeito não só a aumentar o nível desses alunos no teste, mas também ver de que forma a gente vai averiguar se está sendo cumprido esse objetivo constitucional, que é formar o aluno enquanto cidadão, formar para a cidadania, né? E aí a discussão está aí. Será que isso acontece na escola pública? Será que isso acontece na escola privada? Né? Essa forma escola, instituição escola, né? Como a gente costuma ver, todas as cadeias, o professor lá, uma atrás da outra, o professor no centro, como alguém detentor do saber. Será que isso hoje se encaixa no mundo que a gente tem hoje, com tanta tecnologia, com outras formas de aprender? Então, esse é um pouco o questionamento dos pais, né? Alguns pais, dos que eu entrevistei, a maioria... Todos tiveram seus filhos em escola privada também. Alguns tiveram momentos na escola pública, depois na escola privada, mas assim, o questionamento é essa estrutura escola, essa forma escola que não muda, né? Tudo muda no mundo, menos a escola. É sempre o mesmo formato, a mesma forma de transmitir o saber, enquanto que esses pais buscam para os seus filhos é que seus filhos construam o saber, que eles busquem. Então, a gente ouve muito no discurso dos pais a questão do autodidatismo, né? O que eu estou querendo é que meu filho seja um autodidata, que ele vá atrás do conhecimento, que ele se aprofunde naquilo que lhe interessa. Então, a gente tem, por isso a questão, né, de que falha uma escola, falha outra, e eu tomo para mim, né, em âmbito privado, para minha família, a decisão de melhorar ou oferecer uma educação que seria melhor para o meu filho. A gente está terminando, Luciane, mas só uma questão rapidamente. Você enfrentou muita resistência na Faculdade de Educação da USP ou foi bem acolhido o seu trabalho, questionando, enfim, coisas que são bastante fortes ali? Interessante essa pergunta. Então, o tempo todo, inclusive os professores na banca, no Geodefesa, falaram que isso foi um jogo, mas não foi um jogo. O tempo todo eu não me posiciono nem favorável nem contrária, né? Porque eu acho que, e eu explicito isso na tese, eu acho que você assumir um posicionamento a favor ou a contra, você perde muitas dimensões desse debate, que são dimensões importantes. Então, eu acho que essas famílias têm completa razão em querer algo melhor para os seus filhos. Eu acho que elas têm muita razão em várias das críticas que elas fazem à instituição escolar, e isso precisa ser ouvido. Então, eu acho que o que elas trazem são realmente desafios para a gente repensar a questão da escola hoje. O que eu penso, não é uma questão favorável ou contra, mas é uma questão, um dos autores fala, né, o Boldens, Emily Boldens, que a questão do ensino em casa no Brasil hoje é muito mais de âmbito político, de posicionamento político do que jurídico, né? Então, eu acho que o que a gente enfrenta hoje é uma questão de posicionamento político, o que a gente quer para a educação no Brasil hoje. E nesse sentido, eu, Luciane, enquanto pedagoga, eu acredito que a gente deve concentrar todos os esforços e melhorar essa escola, né, sobretudo a educação pública hoje, para a maioria da população. Mas não desrespeitando o que essas famílias têm para dizer, né? Ouvindo essas críticas e tentando com elas aprender algumas coisas e questionar essa instituição escolar fracassada hoje, né, como muitos avaliam, para que a gente consiga melhorar, reformular e oferecer um ensino de qualidade para todos. Luciane, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.